you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I Oi gente, tudo bem? Eu sou o Thiago Eu sou Nathalie. e a gente está fazendo esse vídeo aqui para se apresentar para vocês, falar um pouco sobre quem somos nós. Eu sou o Thiago, tenho 29 anos nesse exato momento, sou natural de Olinda, mas moro em Recife. Sou técnico em eletrônica em manutenção de smartphones e estudante de curso de TI no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, eu sou Nathalie, tenho 24 anos, moro em Recife, Pernambuco, e há pouco me formei em licenciatura em dança pela Universidade Federal de Pernambuco. Tenho um curso de segurança do trabalho, um curso técnico. Trabalhei como vendedora já trabalhei dando aula de dança para idoso, para criança, para adolescente. Trabalhei na universidade também, como trabalho administrativo e várias coisas para se virar, né? E é isso. Como o título do vídeo chama, a gente vai falar um pouco para vocês como e por que a gente escolheu Portugal como nosso destino de vida. Primeiro, a gente não tinha nenhum tipo de intuito, dentre essas pesquisas nossas, de sair do Brasil, de morar em um outro país. A gente não tinha procurado saber extremamente nada em relação a Portugal. Não tinha nenhuma pretensão de Portugal. Isso. Na verdade, Portugal nem passava pela minha cabeça. Por ranking, a gente pesquisou por bastante tempo, sonhou por bastante tempo com o Canadá. Eu acredito que é o sonho e a vontade de muita gente que tem a pretensão de morar fora do Brasil. Que ainda hoje é uma coisa possível, né? Quem sabe se a vida nos levar, eu iria sim, com certeza. Eu nunca diria não. Mas hoje, o nosso destino é possível, digamos assim, viável, seria Portugal. Pronto. Então a gente por bastante tempo, acredito que há alguns anos, no início desses anos de intuito de morar fora do Brasil, a gente pesquisou muito sobre o Canadá, a gente estudou muito sobre o Canadá, a gente viu muito sobre o processo de imigração, sobre as províncias. Assim, quem já pesquisa sobre isso sabe do que eu estou falando. E sempre que a gente estava próximo de finalizar o nosso sonho, não de concretizar, a gente esbarrava sempre naquela dificuldade maior de ir para qualquer lugar, que é o financeiro. Mano, Então, quando a gente fazia as contas, a gente até tinha condições de pagar um college, juntando toda a nossa economia, vendendo um rim, coraçãozinho e tal, mas a comprovação financeira sempre foi um peso para a gente. Então isso com o tempo nos fez ficar cada vez mais distantes de ir para o Canadá. Então a gente pensou em um outro local. que seria a Austrália. Austrália. Eu particularmente me apaixonei pela Austrália. Eu já ficava vendo meu futuro na Austrália, porque é um lugar maravilhoso, assim, pelas minhas pesquisas, né? Mas também começou a se tornar um lugar muito caro, very expensive. Que pra gente, no início até dava, como ele já falou, pra gente pagar o curso de inglês, dava pra gente se manter, porque crendo que a gente ia conseguir um trabalho lá. Mas o que pesava mesmo era a comprovação financeira, que na época tava dando assim, girando em torno de 48 mil a 50 mil reais, e a gente não tinha esse dinheiro. Até hoje a gente não tem. Que fique claro, mas era muito, na minha cabeça era muito impossível conseguir esse dinheiro, gente, muito impossível, até porque a gente, mesmo trabalhando aqui no Brasil, a gente não ia conseguir só juntar esse dinheiro, porque tem que sobreviver, a gente tem que comer, pagar conta e tudo mais, não ia ser só um dinheiro que a gente tinha que guardar. Justo. E esse motivo financeiro foi que nos fez também desistir da Austrália. Lembrando que a nossa intenção de ir para esses países é pelo caminho mais simples e teoricamente que gaste-se menos, que é indo com o estudo.
Então, quando a gente pretendia ir para o Canadá, a gente pretendia ir para estudar, fazer um college e posteriormente entrar num outro curso e dessa forma ir prolongando o visto até conseguir dar entrada em tudo certinho, que é a cidadania. Nosso intuito nunca foi e nem é morar ilegal em lugar nenhum. A Austrália também a gente ia com visto de estudante, que era para fazer o curso de inglês, que é algo que o Canadá ele permite o curso de inglês, mas não deixa você trabalhar. E na Austrália a gente conseguia isso, estudar no curso de inglês e trabalhar. No caso do Canadá, só podia trabalhar se fosse um college, né? O curso de idioma não pode trabalhar no Canadá. Até então, né? Até quando a gente tinha pesquisado. Pode ser que mude, pode ser que não, mas até então. Isso. Outro país, né? Que a gente não conseguiu ir para o Canadá, não conseguiu ir para a Austrália. Então, sempre temos um outro plano, né? Aí, já que a gente estava ali pesquisando sobre a Austrália, eu comecei a pesquisar também sobre a Nova Zelândia. E que também permitia o visto de estudo para o curso de inglês e, consequentemente, a gente teria a possibilidade de trabalhar de forma legal. Mas também ele fugiu um pouco do nosso orçamento. Foi então que a gente pesquisou agora sobre um outro país que é bastante querido pelos brasileiros, né? Que pretendem estudar o inglês e também aproveitar a oportunidade de morar um tempo fora, que é a Irlanda. Que eu nunca gostei muito, né? Nunca gostei muito da Irlanda porque... Primeiro que não tinha possibilidade nenhuma de a gente ficar. Pode ficar, se eu não me engano, até 2 anos. Porque faz muito tempo que a gente pesquisou sobre Irlanda, Austrália e talvez a nossa informação esteja desatualizada. Mas o que a gente tá passando é o que a gente viu na época, né? Na época, tipo, um ano e meio atrás. Podia estudar inglês e trabalhar assim como a Austrália, mas a gente não podia ter pretensão de ficar. Depois de 2 anos a gente tinha que voltar ou sair, ou seja, não tinha pretensão de imigração para lá. E isso me deixava triste, porque a gente ia se acostumar com o lugar, ia gostar com certeza, ia fazer amigos. Depois de 2 anos a gente tinha que ir embora, porque não tinha possibilidade de imigração para lá. A questão é essa. O não gostar foi nesse sentido, de que todos os países que a gente escolheu eram locais que a gente teoricamente queria se enraizar. A gente não queria só fazer uma viagem doida assim, passar um tempo. Não, a gente queria se enraizar. E infelizmente a Irlanda, até o presente momento, o conhecimento que eu tenho, seria o que? Ou a gente se casar com alguém nativo, um irlandês, então a gente tem que separar. Não. Ou então conseguir um emprego, uma oferta de emprego lá, algo que é bastante difícil pelo que eu sei até hoje, né? Então assim, a gente meio que ficou desencantado com essa possibilidade de ir para lá, conseguir prolongar o visto por 2 anos, acredito que é o máximo, e posteriormente ter que encontrar um outro país para poder ir. Então, já que a gente estava lá na América do Norte, a gente foi lá para a Oceania, Austrália, né? Depois Nova Zelândia, aí foi para Irlanda, na Europa, aí veio quem? Portugal. Que até hoje parece um lugar que a gente vai conseguir ir, né? Porque, pelo amor de Deus. Pela primeira vez em toda essa busca, é o momento que a gente mais se sente próximo de realizar isso. E a gente consegue ver a possibilidade, tanto, principalmente financeira, né? Como psicológica. Porque, assim, no caso da Austrália, gente, a Austrália é do outro lado do mundo. Então eu ficava pensando como é que minha mãe, que morre de medo de avião, ia visitar a gente. Sabe? Como é que a gente, tipo, poderia vir pra cá, sendo que demora muito mais? Gente, daqui pra Portugal é praticamente um pulo. São 6, 7 horas, o quê? Você sai de manhã e chega aqui à tarde, se for um voo direto, né? Aí Portugal se torna uma coisa muito mais viável, financeiramente, como psicologicamente e tudo. E aí a gente se vê nesse planejamento novamente, sendo que com essa diferença, visualizando uma coisa muito mais palpável, muito mais realizável. Isso. Então foi aí que a gente escolheu. Escolheu não, acredito que Portugal nos escolheu. Ele estava no final da fila, a gente nem sequer olhava para ele. E no final das contas é o que está trazendo a maior chance de dar tudo certo, da gente realizar o nosso sonho. Então com o tempo, com as pesquisas que a gente começou a fazer sobre ele, a gente começou a se apaixonar pelo lugar.
nesse exato momento a gente ainda não está em Portugal, estamos em Recife, Pernambuco, mas a gente já começou a se apaixonar pelo lugar, a gente começou a pesquisar sobre cidades. Hoje em dia a gente já vê bastante sobre a parte da política, sobre a parte do financeiro do país, então assim, a gente já está se aprofundando no país, a gente só não está lá de corpo, mas o coração de tá. espírito, de coração a gente já está lá. Então é isso, pessoal, vocês aqui conseguiram acompanhar a nossa escolha, né, dentre todos esses países, lembrando, né, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e agora Portugal. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco como foi o nosso planejamento. A gente vai Como trazer está sendo, né? Porque como a está gente ainda sendo. tá aqui. Como está sendo nosso planejamento. A gente vai destrinchar para vocês em relação a valores o quanto a gente gastou E tá gastando. para este início de planejamento de ir para Portugal. Então espero que vocês tenham gostado. Se puderem, se inscrevam no nosso canal. Nunca pensei que fosse fazer isso, né? Dá um gostado, um gostei. Dá aquele like, fortalece aí, que a gente vai trazer cada vez mais coisas para vocês ficarem com mais informações. A gente tá com um planejamento muito top de coisas que poucas pessoas falam. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo e até a próxima. Bye bye, people. Fortalece aí que a gente vai ficar trazendo cada vez coisas. Eita. A gente vai trazer cada. Eita.